Afiliados, vocês estão vivos? No vídeo agora nós vamos falar um pouquinho sobre o desejo e sua interpretação. O seminário do Jacques Lacan. Nota: essa edição, a presente versão foi produzida por membros e colaboradores da Associação Psicanalítica de Porto Alegre a partir do texto estabelecido pela Associação Freudiana Internacional. Constitui material destinado à circulação interna de responsabilidade da Associação Psicanalítica de Porto Alegre, estando aberta a discussão e inclusão em próximas edições de outras propostas de tradução sugeridas por colegas ou que surjam como efeito da circulação do texto em nossa língua. Essa edição optou-se por manter a pontuação francesa, embora difira da portuguesa, por não termos acesso aos originais, às transcrições estenografadas, gravações, vídeos, que possam esclarecer sobre a fala de Lacan e definir opções quanto às nuances que o estabelecimento de um texto escrito permite. Por isso deixamos ao leitor a tarefa de trabalhar com o que até aqui foi possível, resgatar este seminário de Lacan considerando as diversas leituras possíveis. A versão francesa inclui em anexo o capítulo 5 do texto, a análise do revés, manual prático destinado a psicanalistas de Ella Sharp em inglês e francês, referidos por Lacan em algumas das lições. Este capítulo não foi incluído nessa edição, em março de 2002. Só tenho um aviso aqui: o estabelecimento do texto desse seminário revelou-se particularmente difícil. Não é este o sítio para desenvolver os motivos numerosos que o explicam. Indiquemos, no entanto, que os importantes comentários de Lacan sobre o texto de Ella Sharp e sobre o de Hamlet, que ocupam um grande número de lições, acompanham-se de frequentes inexatidões nas citações e de traduções muitas vezes muito livres. Devem evidentemente ser respeitadas, mas por isso pareceu-nos oportuno dar em anexo o texto integral de Ella Sharp, sobre o qual se apoia Lacan com uma nova tradução mais próxima possível do texto, às vezes mesmo à custa da sua qualidade literária, assim como um conjunto de notas muito mais importante do que aquele que damos habitualmente. Encontrar-se-á, em particular, a versão de Le Tourné, a qual Lacan se refere a maioria das vezes. A paginação do texto em inglês é a da versão de André Laurent, publicada em 1988 em Albière, numa edição bilíngue. Recordemos que a de Yves Bonnefoy é contemporâneo do seminário. O princípio com efeito é sempre o mesmo: fornecer um texto mais próximo do que foi articulado por Lacan, com as suas suspensões, as suas incorreções sintáticas, mesmo os seus erros, ou seja, um texto destinado à formação dos analistas, pois acima de tudo um instrumento de trabalho. No que diz respeito ao grafo dito do desejo, é evidente que Lacan o introduz sob formas parcelares em numerosos sítios, fazendo-o sofrer numerosas pequenas modificações que se destinam a fazer valer simultaneamente a sua utilidade e os seus limites. Quer dizer que o comentário prima, e foi ele que determinou a escolha daqueles que conservamos. A complexidade do texto levou-nos a utilizar ao máximo as possibilidades das tipografias e as características. Os itálicos são as referências bibliográficas, livros, artigos, as palavras estrangeiras, no caso da tradução portuguesa, por-se-ão em itálico entre colchetes e as palavras francesas cuja tradução em português possa trair-lhes o sentido, salientar-lhes as diferentes ocorrências de uma palavra por Lacan, por exemplo, no discordante, os colchetes, quando aparecem 3 pontinhos entre colchetes, trata-se de uma palavra que falta. Quando aparece uma palavra entre colchetes, um código, trata-se de uma palavra proposta para o lugar de um branco na estenotipia, de uma palavra acrescentada para facilitar a leitura, de uma palavra mudada quando concluímos que tinha sido mal percebida, por exemplo, acne no lugar de Ashley. Os asteriscos incluem de uma palavra ou fragmento de frase incompreensível que não se conseguiu elucidar. As aspas inglesas indicam a tradução de uma palavra ou de uma frase, sublinham uma palavra, um exemplo gramatical, uma expressão, indicam uma citação feita por Lacan de forma aproximativa. As aspas ou comas indicam as citações exatas extraídas de textos citados por Lacan que foi possível reencontrar e verificar. O texto dos sonhos e seus comentários somos levados a pôr em relevo as diferentes partes do texto da seguinte maneira: o próprio texto do sonho em itálico mais negrito, as associações relativas ao sonho em negrito, o comentário de Freud ou de Ella Sharp entre as aspas. A lição 2 de novembro de 1958. Este ano vamos falar do desejo da sua interpretação. Diz-se que uma análise é uma terapêutica.
Digamos um tratamento psíquico que toca diversos níveis do psiquismo sobre, inicialmente, e sobre o primeiro objeto científico de sua experiência, o que chamaremos os fenômenos marginais ou residuais, os sonhos, os lapsos, o xiste. No ano passado insisti nisso. Sobre os sintomas, por outro lado, se entramos nesse aspecto curativo do tratamento sobre os sintomas no sentido amplo, na medida em que eles se manifestam no sujeito pelas inibições que elas estão constituídas em sintomas e sustentadas por esses sintomas. Por outro lado, esse tratamento modificador de estruturas, essas estruturas que se chamam neuroses e neuropsicose, que Freud começou, na realidade, por estruturar e qualificar como neuropsicose de defesa. A psicanálise intervém para tratar em diversos níveis com essas diferentes realidades fenomenais, na medida em que elas põem em jogo o desejo. Nomeadamente sob essa rúbrica do desejo, como significativos do desejo, que os fenômenos que há pouco chamei residuais, marginais, foram inicialmente apreendidos por Freud nos sintomas que vemos descritos de uma ponta a outra do pensamento de Freud. A intervenção da angústia, se fizermos dela o ponto-chave da terminação dos sintomas, mas na medida em que esta ou aquela atividade que vai entrar no jogo dos sintomas é erotizado, digamos melhor, quer dizer, tomada no mecanismo do desejo, enfim. O que significa realmente o termo defesa a propósito das neuropsicoses, a não ser uma defesa contra quê? Contra algo que ainda não é outra coisa senão o desejo. Esse é o texto da Sala Vista Livres. Até a próxima.